Oi meninos do oitavo ano, tudo bem? Professor Ivo falando. Olha só, a gente tá tão longe fisicamente, mas logo logo a gente vai estar próximo ao outro. E aí, eu vou trazer hoje para vocês, porque a gente precisa continuar nosso assunto, né? E aí eu vou trazer para vocês hoje a sinopse. A sinopse está lá no teu livro, no capítulo 3, tá? E aí a gente vai ver hoje sobre algumas curiosidades lá da sinopse. Então olha só, na sinopse, a gente vai ver que ele é uma espécie de resumo, e aí precisa se atentar a essa nomenclatura resumo. Sinopse não é um resumo, sinopse é uma espécie de resumo, por isso que resumo está para você aí entre aspas. Esse resumo aí nada mais é que uma síntese, essa sinopse ela é uma síntese de uma obra literária ou científica, ou seja, você precisa saber distinguir bem o que é uma sinopse e o que é um resumo. Nessa construção dos dois aí, a gente vai entender que a sinopse também pode ser considerada como uma construção de sumário. Ué, mas da mesma maneira? Não. Tem a mesma funcionalidade, ou seja, de identificar para o autor certas nuances, certos pontos de vista dentro de uma obra literária, que é o objetivo, por exemplo, de um sumário dentro de um capítulo de livro, de um texto, de um livro, né? No início de um livro, por exemplo. Tá? E aí a gente vai ver que dentro desse mapa mental que eu montei aqui para ti, esse mapa mental vai te mostrar mais ou menos algumas diferenças entre sinopse e resumo. Do lado de lá vão ficar as características da sinopse e daqui do resumo, tá? Então vamos ver aqui umas coisinhas para ficar um pouco mais claro para ti. No resumo, a gente sempre vai fazer uma abreviação, não. A gente vai fazer o texto, o original, de uma forma mais comprimida. A gente vai resumir esse texto de uma forma um pouco mais objetiva, porém ele é muito mais longo que uma sinopse. O resumo, dependendo da obra que você está analisando, ele vai ter que ser extraído totalmente do texto original, ou seja, sem nenhum tipo de interferência sua, do leitor, sem uma construção de ideologia sua. Você vai resumir o que está na obra, sem nenhum tipo de intervenção sua, tá? A gente vai também perceber sobre os elementos. Esses elementos, eles precisam ser fiéis ao texto. Você pode retirar elementos, inclusive, dentro do texto original e trazer para o seu resumo. Agora, claro, levando em considerações alguns elementos que são pertinentes a resumo, como aspas, como citação, referência, tudo isso, tá? A gente vai ver também a questão da fidelidade ao texto. Essa fidelidade, ela versa sobre o que você está vendo do texto e resumindo na íntegra do texto. Você não está adicionando nada de externo para o texto, tá? Já na sinopse, a gente vai ver uma síntese um pouco mais clara e objetiva, de um texto mais curto, né? Diferente lá do resumo. Lá na síntese, que está presente dentro da sinopse, vai ser uma linguagem clara, objetiva, para trazer o leitor para dentro dessa obra, para dentro desse filme, para dentro dessa obra literária, tá? Desse texto científico, por exemplo, e aí a gente consegue mostrar para o leitor, dali aquelas pistas do que vai se tratar o texto, a obra, enfim, tá? Essa autoria, geralmente quem faz a síntese da obra é o próprio autor da obra, né? Geralmente é assim que acontece. E aí dentro dessa autoria, ele vai fazer o chamariz. O que é o chamariz? O chamariz é quando você faz essa síntese, trazendo com o objetivo de trazer o leitor para dentro do texto que ele criou. Ou seja, tentar te convencer que aquilo é interessante. Trazer coisas para você, palavras-chave, para que você possa vir para dentro da obra e mergulhar dentro da obra junto com ele, tá? Na sinopse, você vai ver ali algumas coisas particulares dentro dela. Como? Dentro de uma sinopse, geralmente você tem um personagem principal, ou o personagem que faz a diferença ali, que é o ícone dentro daquela obra. E é importante você saber esse personagem para você criar aquela curiosidade em prolongar, para adentrar aquela obra. Você também tem o local, o cenário que se passa essa obra. O tema e o conflito também são presentes dentro da sinopse, porque é ele que vai lhe mostrar, lhe trazer a curiosidade para ingressar dentro dessa obra. Por exemplo, um filme, quando você tem a sinopse do filme, você consegue perceber essa curiosidade
perceber como esse filme vai ser tratado e o que você pode encontrar dentro dele. E dar aquele gás de perceber o que será que vai acontecer. Será que vai tratar sobre aquilo ou aquilo outro? A gente cria expectativas sobre isso, né? E aí tem também que é o que eu acabei de dizer, a expectativa. Essa expectativa, ela vai te trazer vai te agoniar de alguma forma para você querer saber o que está se passando ali. Então esse é o objetivo da sinopse. Para isso tem que ter uma linguagem clara, objetiva, que você consiga compreender e lhe trazer essa incomodação. O objetivo principal da sinopse, por exemplo, é facilitar essa comunicação da leitura, né? Dessa leitura que o leitor vai perceber dentro da obra. E aqui no final eu botei para você. A sinopse é, portanto, essencial para levar as pessoas a se interessarem pelo restante da obra, sendo comumente utilizada como chamariz para o que eu te expliquei ainda há pouco. Sugestão de vídeo, você pode acessar o canal do YouTube para perceber um pouco mais dessa diferença entre sinopse, resumo e também resenha, que a gente aborda para ti. O nome do canal é Lavoura das Letras, o vídeo é sinopse, resumo e resenha e esse é o link. Você pode acessar, agregar mais ao seu conhecimento. Você também precisa fazer o exercício do livro da página 50 até a 54. Claro, não esqueça de ver as outras páginas para você ter a compreensão completa dentro desses exercícios que vocês vão fazer. E aí na próxima aula eu falo um pouco mais das características da sinopse e corrijo o exercício com vocês, tá? Tchau, até mais!